Segundo Reis, capítulo 24. Segundo Reis 24. Pode ser 24, versículos 3 e 4. Dois versículos. Diz assim: Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Entenderam alguma coisa? Então, a gente está aqui diante do desfecho da história de Judá, né? Todos nós sabemos que depois que o rei Salomão morreu, Israel ficou dividida, né? No norte ficou sendo chamado de Israel e ao sul ficou sendo chamado de Judá. E quando essas palavras foram escritas, quando esses episódios aconteceram, já tinha uns 100 anos que Israel já tinha acabado, né, com o império da Assíria. Aí agora a Babilônia estava invadindo Judá nos dias do rei Joaquim, que era um descendente do rei Josias. Mas o que eu queria pensar aqui é nessa coisa que é muito presente nas nossas tradições, né? E muito frequente, inclusive, no Antigo Testamento, porque o escritor já logo pensa assim: Deus não quis ouvir Judá, por quê? Por causa dos pecados de Manassés. Manassés foi o rei de Judá, que era filho do rei Ezequias. A gente sabe que o rei Ezequias foi um rei bom, um rei temente a Deus, muito parecido, de maneira bem pobre, com o rei Davi, o caráter dele. Mas ele teve um filho chamado Manassés, que fez literalmente o diabo a quatro em Israel. Né? Inclusive o rei Manassés queimou seu filho, ofereceu os filhos a Moloque, colocou um monte de ídolos dentro do templo, fez um monte de coisa. E aí, dali para frente, todo rei que governava mal falava assim: isso aconteceu por causa dos pecados de Manassés, com que fez pecar Judá. E quando a gente lê essas coisas, embora elas estejam escritas para o nosso entendimento, elas também são escritas para nosso, na verdade, para nosso crescimento honesto, porque é muito pequeno, é muito medíocre a gente ficar colocando a culpa externamente, né? Na verdade, nós temos um tanto de episódios na Bíblia, fica parecendo que a culpa é de algo externo. Por exemplo, quando a gente vai lendo as histórias dos reis de Israel, quase toda vez o escritor repete: fulano de tal, isso deu errado por causa dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Jeroboão é o primeiro rei lá depois de Salomão, né? Que ficou com as 10 tribos do norte. A gente tem isso, a gente tem alguns outros episódios, por exemplo, você pega o livro dos Juízes, aí você vê aquela lambança, aquela bagunça toda que eles faziam no tempo dos Juízes, aí o escritor toda hora fala assim: isso era assim porque naquele tempo não havia rei em Israel. E quando você vai ver, depois que houve rei em Israel, ficou igual, até pior. Então não era porque não havia rei em Israel. Isso é uma mania da tradição de ficar colocando culpa em alguma coisa externa. Igual aquilo que a gente está conversando agora: esses meninos que vêm de orfanato, já vêm com uma história esquisita. Isso tudo é conversa fiada para a gente justificar a maldade que a gente vai precisar praticar, seja contra quem a gente adota, seja contra Deus, seja contra o que for. Aí a culpa é porque naquela época não tinha rei de Israel, a culpa é porque foi Jeroboão que pecou, aí Israel ficou contaminado, aí Deus não deu conta, né? Porque Jeroboão fez isso, aí dali para frente Deus não conseguiu mais parar o ciclo. E aí agora o Manassés em Judá pecou, e aí Deus agora teve que intervir por causa dos pecados de Manassés. A gente lembra aqui também de um outro episódio, né? Que, por exemplo, quando Davi, já do alto da sua tranquilidade, já o tinha restaurado de seus muitos pecados, e aí ele resolve contar o censo, e aí por causa daquela contagem, né, que Deus tinha todo um rito para poder contar o censo, para o povo não confiar na força do próprio braço, ele conta o censo
E aí diz que Deus ordena um anjo da morte para ir lá em Israel e diz que morreram 70 mil israelitas. E aí antes que a gente fique assim, mas que isso? Deus fez isso? Ah, Deus fez isso porque não sei de quem foi a culpa nesse episódio não. Só coloca assim que Deus matou 70 mil em Israel por causa de uma contabilidade fora de hora que o Davi resolveu fazer. Uma pesquisa do IBGE fora de hora. E na verdade as coisas não são assim, né? A gente até tem modelos, tem parâmetros, tem alguém que deu um chute inicial, mas quando alguém dá um chute inicial, a praga já está espalhada pelas pessoas, elas já estão praticando aquilo, elas estão gostando daquilo, elas gostam disso, né? De maneira que quando Deus supostamente mata 70 mil em Israel por causa do IBGE de Davi, na verdade Israel estava todo vaidoso, estava todo mundo se sentindo muito vitorioso. A gente até não gosta muito desse rei não, mas com ele a gente teve muitas vitórias. Então a mediocridade do rei só representava a mediocridade coletiva. E aí quando Deus resolve recolher 70 mil pessoas, é porque tinha 70 mil pessoas com um coração muito ranzinza, orgulhoso, terrível. E não é difícil a gente entender isso não. É só a gente olhar para o Brasil precisamente nesta data, né? Que é que a gente vê ontem, por exemplo, no noticiário. Ontem teve um negócio chamado Marcha para Jesus. Eu estou desde 2020, desde aquela live que você fez comigo, né? Precisamente 29 de março de 2020, que eu estou tentando mostrar que isso é um espírito, que isso é anticristo, que isso é os crentes lambendo coisas indizíveis do diabo, os crentes adorando o diabo. Aí você vai mostrando e parece que é bobeira e todo mundo acha que é besteira, e o pecado vai sendo cometido. Aí o que a gente vê ontem? Que na Marcha para Jesus, ou seja, um evento evangélico que as pessoas não estão percebendo. Este ano a Marcha para Jesus está acontecendo cada uma em cada final de semana, porque tem um conluio. Só bobo é que não percebe isso, tem um conluio. Todo final de semana nós vamos fazer campanha para quem a gente quer eleger. E aí, para não ser a Marcha para Jesus num dia só e não sair no noticiário, todo final de semana está tendo a Marcha para Jesus em algum lugar do país. E ontem foi a vez de acontecer a Marcha para Jesus no Espírito Santo. E o grande carro alegórico da Marcha para Jesus, até eu fiz postagem sobre isso hoje, é um baita de um revólver assim, apontando para cima. Na Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus, mas o elemento fálico, satânico está lá para cima, né? Até coloquei, isso aí é o que a Bíblia chama de o abominável da desolação, porque você olha para aquilo, a marcha é para Jesus, a campanha é para uma outra pessoa, e o símbolo é o símbolo da morte, que é até uma zombaria, porque é exatamente no final da semana onde outras pessoas, outras 19 pessoas do Rio de Janeiro foram massacradas nas favelas, né? Só esse governo aí que é chamado de cristão lá do Rio de Janeiro, que é o governo Cláudio Castro, ele é católico, mas ele se coloca como católico, carismático, cristão, temente a Deus. O Cláudio Castro já matou de 2021 para cá mais de 70 pessoas em operações policiais. E ele está liderando as pesquisas no Rio de Janeiro. Ah, eu estou falando aqui de política? Não. Até porque esse aqui é o texto em si do Antigo Testamento, ele tem um viés político. Ele está falando de um rei que se deu mal, e aí o escritor pensa assim, ah, fez assim por causa dos pecados de Manassés, que fez pecar a Judá. E não é isso não. Joaquim, que é o rei que foi pego pelo Império da Babilônia, tinha o seu próprio pecado, e Israel já estava toda prostituída com os próprios pecados, e quando Manassés fez Israel pecar, ele só realizou o desejo que já estava na cabeça de todo mundo. Porque quando você tem uma marcha para Jesus, que no meio de todo o escândalo que acontece, você tem um revólver apontando para cima, que é até uma coisa blasfema, dá um tiro em Deus, está atrapalhando o nosso esquema aqui, né? Porque a arma tem que ser para cima, né? Ou então o elemento fálico, né? É o governo dos homens, virilidade, varonilidade. No meio de uma semana, onde um tanto de inocentes de novo morreram, porque é essa coisa toda, ó, meu governo é justo, estou matando 70 pessoas contra o tráfico. Aí quando você vai contabilizar, mulheres estavam saindo para trabalhar, gente que não tem nenhuma ficha na polícia, porque o traficante mesmo eles não pegam não. Ou
para cada traficante que eles pegam, morreram outros 15 inocentes. Né? Mata só um filhinho de um traficante que mora no Bandeirantes, aqui perto da Pampulha. Você vê se o Brasil não para. Mas filho de pobre, foi 17 essa semana, foi 25 na outra, foi 29 na outra. Isso é um governo justo. E é isso que Deus chama de ai de quem derramar sangue inocente, né? Porque estão derramando sangue inocente em nome da moral e dos bons costumes. Em nome de dizer que está corrigindo o tráfico. Você vai corrigir o tráfico, né? Você não vai achar 10 pessoas eliminadas com fuzil na mão, que foi a promessa do primeiro governador lá, né? O primeiro governador foi tirado, o segundo está cumprindo essa promessa. E não está cumprindo a promessa, está matando crianças, né? Já são mais de 15, desde que essa leva assumiu. Aí a gente coloca a culpa na ausência de rei, a gente coloca a culpa no rei Jeroboão, a gente coloca a culpa no rei Manassés, a gente coloca a culpa no anjo do Senhor. O anjo do Senhor é meio doido, ele matou 70 mil. E na verdade, o que Deus está esperando é que cada um assuma o seu próprio pecado diante dele. Como vai fazer Neemias lá na frente. Senhor, perdoa-nos pelos nossos pecados, porque nós é que ouvimos a tua voz e não atentamos, né? E é uma coisa terrível, porque é morte para tudo quanto é lado, né? Porque uma hora é a morte por ordem direta do governador, outra hora é a morte do deslizamento de terra, outra hora é a morte pela chuva, outra hora é a morte por um tanto de coisas que são provocadas pelos homens, pelas pessoas, que não tem nada a ver com a vontade divina. A única coisa que Deus está fazendo é isso que vocês querem? É disso que vocês gostam? Ficou difícil dialogar com vocês? Vocês se tornaram mais perversos do que a perversidade? Porque até quando eu falo com vocês, vocês invertem isso, né? Numa semana onde deveria estar todo mundo condoído com esse tanto de vidas massacradas de maneira gratuita, aqueles que se chamam meus filhos vão organizar uma passeata em meu nome, no Espírito Santo, e botam uma arma para cima dizendo, é isso que nós queremos? Quase cantando aquela música, né, do Sérgio Reis, né? É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Você tem na Marcha para Jesus uma arma como a principal ferramenta e bandeira, né? Fora todas as politicagens que estão acontecendo lá. Que é outra coisa incrível, né? A Marcha para Jesus é liderada por um casal que no ano de 2007, acho que vocês já eram crentes, em 2007 eles foram pegos na fronteira com um monte de dinheiro dentro da roupa que eles não queriam declarar impostos. Né? Os líderes da Igreja Renascer em Cristo são os grandes propagadores da Marcha para Jesus, e o povo de Deus não acha isso estranho. O povo de Deus não tem aquela atitude revolucionária de dizer, a gente só crê no Senhor, nós não temos nada com essa liderança profana que está sobre nós. Eles têm poder de fazer eventos, eles têm poder de transformar a Marcha para Jesus em campanha política, eles têm poder de fazer um tanto de coisa. Só que, como diz o primeiro mandamento, né, que eles estão sempre preocupados com o não adulterarás ou se ser gay é pecado. Mas todas essas pessoas não cumprem o primeiro mandamento, né? Não terás outro deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. E aí eles nunca têm Deus como Deus deles, porque o Deus deles é essa gente que roubou, que penou, que ficou preso, mas que voltou e está fazendo marcha para Jesus. E as imagens de escultura está muito pior do que os cananeus, que pelo menos eram imagens de esculturas assim. Aí eu creio que a divindade sobe no chifre do Baal Zebub. Hoje em dia não precisa ser uma imagem de animal ou de algum ser. É a imagem de uma arma. Eu até brincadeira de fundo sério, porque é isso que o Apocalipse fala. Uma das características do espírito do anticristo é fazer uma imagem falar. E como aquela imagem de um revólver está falando, ela fala. E as pessoas não percebem. Está falando, olha como é que vocês são corruptos, vocês são podres, vocês são miseráveis, vocês não me têm como Deus e vocês ainda fizeram para si imagem de escultura, mas imagem de arma, imagem de violência, imagem de mortandade. Aí depois, a culpa é o anjo do Senhor que aparece só para matar. Isso tudo aconteceu por causa dos pecados de Jeroboão. E Deus está assim, cada um que olhe para o próprio pecado, cada um que se enxergue no próprio pecado, cada um que saiba
discernir diante de mim qual é o próprio pecado. Então, que nós possamos orar a Deus, orar ao Senhor, no sentido de que a gente precisa reconhecer os nossos pecados individuais, né? A minha oração pessoal é isso. Meu, quando é que vai nos vir poder e autoridade para peitar isso? Porque nós tivemos, quando a gente vai fazer um histórico de Israel, né, em pleno reinado de Jeroboão e daqueles reis podres que tinha em Israel, você tinha ali ministérios cheios de graça, de verdade, de poder, de Elias, Eliseu. E a gente está assim, olha a nossa situação, olha a situação do Brasil, você não tem nada que possa se contrapor a isso, no sentido oficial do termo, né? Não sei se vocês viram aí, por exemplo, as igrejas estão sutilmente começando a se posicionar contra todo pastor que tenha um viés misericordioso, que eles chamam de esquerda, de ideologia, mas na verdade eles estão com medo, porque é denúncia, né? Você, por exemplo, fazer uma caminhada contra a fome, é denunciar esse povo que sai com a arma estendida na Marcha para Jesus e não está nem aí para ninguém. Na Marcha para Jesus de São Paulo, que aconteceu há uns 15 dias atrás, os cristãos na noite anterior saíram tirando os moradores de rua da rua, tirando cobertores dele que era para eles saírem de lá. Então, nesses frios que está fazendo no Brasil, eles tiraram cobertores dos moradores de rua para eles se sentirem intimidados e sair. Por quê? Porque o ídolo, o presidente ia passar lá no dia seguinte, não pode ver aquela cena. O presidente que promove a miséria não pode ver a miséria que ele promove, e uma marcha para Jesus não pode ser utilizada para denunciar a injustiça, né? Sendo que as marchas que Jesus fez, a mais conhecida dela chamada Sermão da Montanha, o que ele vai dizer na marcha que ele fez? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E a gente está sempre promovendo idolatria, né? Então, você vai vendo essas marchas para Jesus, que são, na verdade, um grande escândalo, o próprio espírito do anticristo. Porque, na verdade, é a marcha para proteger aquilo que existe de mais decaído no ser humano, que é a fome, a miséria, a falsidade, a mentira, a loucura. A fome é até uma coisa contraditória, porque o Brasil está entre os maiores produtores agropecuários do planeta, e você tende a esconder as pessoas que estão com fome porque não tem caridade, não tem misericórdia. Aliás, há uns 15 dias atrás aí foi desmascarado um ato daquele deputado que falou que zombando das brasileiras e usando as ucranianas como desculpa, né? São fáceis porque são pobres. Esse cara criou uma comitiva para falar mal daquele padre que estava lá ajudando o pessoal nas ruas de São Paulo, o padre Júlio Lancelotti. Ele estava fazendo uma suposta CPI para mostrar que aquele padre Júlio não era uma pessoa confiável. Aí depois conseguiram descobrir gravações, uma série de coisas para provar que aquilo tudo foi invenção deles para atrapalhar um padre que está tentando fazer caridade, né? Num país que quer se tornar evangélico, o padre virou profeta. Isso para mim não é escândalo, seja bem-vindo esse padre. Mas é uma chacota com o povo que acha que a gente está vivendo um governo dos justos. Aí quando o escritor chega e fala isso, isso tudo aconteceu, Deus entregou o Judá, e é isso que me dá medo, né? É de Deus resolver entregar o país a esses demônios, porque por trás disso tudo é demônio. Isso não é mera ideologia política, isso não é um mero desejo socioeconômico, isso é o puro diabo, onde a pessoa quanto mais maldade ela faz, ela é adorada. Eu já dizia lá em 2016, 2017 que isso ia chegar ao poder no Brasil e chegou. E o meu medo esse ano é que essas coisas permaneçam no poder. E quando eu falo coisas, não estou nem falando necessariamente do presidente. Basta você dar uma olhada no Congresso, que você tem um Congresso cheio de gente imoral em nome de Deus. Você vai ver assim, o pastor se torna deputado para promover a injustiça. Ele se torna deputado para zombar do pobre e do necessitado. Ele se torna deputado
para dizer orgulhosamente que ele mata cachorro, mas não mata criança. O que ele chama de criança? O embrião. Aquilo que o Supremo Tribunal Federal quer acudir as mulheres, chama de criança, para contrastar com os cachorros que ele mata de maneira banal. Outro dia eu vi essa cena, um deputado barbudo, orgulhosamente falando isso: eu mato o cachorro sim, mas não mato criança. E ele está se referindo à criança. Porque quem mata cachorro mata criança. Né? Quem não tem dó de um ser adulto, que é tão adulto quanto inocente, não tem dó de criança que perde a paciência com essas crianças, do mesmo jeito. Que é a mentalidade do mal. E o mal é tão terrível que o mal consegue prosperar na mente das pessoas até contra Deus, quando Deus está deixando a sua justiça se mostrar aos homens. Que justiça? E quando você vai olhando assim, gente, o que está acontecendo com o Rio de Janeiro? Que esse tanto de gente está morrendo? E sabe quem é que está liderando as pesquisas eleitorais no Rio de Janeiro? O governador, que está matando esse tanto de gente pequena, pobre, sofrida, mas que por não conhecerem os próprios princípios, por acreditarem, ora, nos pastores da igreja que estão promovendo essa injustiça, ora, nos políticos que nada fazem por eles, mas que têm uma imagem, aí o que acontece? Muitos não vão nem estar vivos para votar, estão morrendo. Porque Deus acaba tendo de recolher essas pessoas, já que elas não conseguem entender a linguagem da vida, a linguagem da mudança, a linguagem do Padre Júlio Lancelotti, a linguagem do Evangelho de Jesus. Elas acabam sendo recolhidas pela chuva, pela peste, pela pestilência, pela guerra, que é engraçado, o Brasil está matando os seus, né? É uma implosão. É uma grande contenda de uns contra os outros. Quem não está morto está como um zumbi, tentando encontrar alguma saída, alguma solução, algum caminho. Tá, mas por que a gente está pensando nisso aqui? Porque a nossa salvação, nós aqui, e eu vou chamar para mim essa característica, nós aqui, Igreja de Filadélfia, que não tem expressividade, que não tem força, né, que não tem credibilidade, que sofre calúnias daqueles que se chamam judeus e não são, conforme diz o texto bíblico, né? E aí Jesus olha para a gente e fala assim: olha, vocês ainda são fraquinhos, vocês são bobinhos, ainda vocês são até incompetentes. Filadélfia, eu te amei, eu te escolhi. Não temam, pequeno rebanho, não tenham medo, mas também não se acovardem. Começa a botar a boca para fora. E a gente pode fazer isso muito melhor do que um deputado crenteiro que tem entre nós aí, um vereador que quer virar deputado, chamado Nicolas Ferreira, que o nome técnico dele é Nicolas Ferreira, porque ele é tão ousado para falar mentiras e tão ousado para falar coisas absurdas. Mas por que a ousadia dele? Ele só faz isso porque está pensando na própria carreira. Ele tem intenções de chegar lá e nem é mudar a vida do povo, não é mudar a vida dele mesmo. Esse Nicolas Ferreira é servo do Senhor, filho de um pastor aqui de Belo Horizonte, acho que é de uma igreja quadrangular. E aí ele ficou com essa arma aí e se tornou um dos vereadores mais votados em 2020. E agora ele quer outros lugares. Então esse que se diz judeu e não é, ou que se diz povo de Deus sem ser, ele faz isso em nome do próprio ego. A gente está em vantagem porque a gente pode ter ousadia em nome de nada. Nada no sentido humano que eles são os termos, né? Porque a minha ousadia é em nome do Senhor, é em nome da vida que Ele me ensinou a amar, é em nome da justiça que Ele me ensinou a cultivar, é em nome da ousadia que Ele nos ensinou, na direção da qual Ele nos ensinou a caminhar. Porque, como Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando Jesus fala de bem-aventuranças, Ele está dizendo que até você desenvolver essas qualidades no meio de uma geração que está toda apodrecida, que está toda perdida, se você não faz isso por motivações eleitoreiras, se você faz isso até contra a sua própria vida, essa é a bem-aventurança. Então nós temos aqui dois convites. O primeiro é: vamos parar de cair nessa estratégia de que isso está acontecendo porque o rei Jeroboão lá atrás, foi um rei Manassés, porque não tinha rei em Israel, Benjamim ficou sem mulheres porque o Senhor nos tirou as mulheres, os caras saíram matando uns aos outros.
Depois foram roubar mulheres da tribo vizinha e falaram que é porque Deus tirou as mulheres deles. Eles é que mataram tudo, né? E a gente é assim. Mas o primeiro convite é esse, que a gente se assuma. Os pecados não são dessas pessoas. Essas pessoas acabaram se tornando representantes daquilo que estava espalhado no povo. Os pecados são nossos, porque nós também somos humanos. Porque às vezes eu que sou contra essa injustiça, também sou contra o me posicionar contra essa injustiça, porque eu amo a minha vida. Aí para essa palavra Jesus diz, olha, quem ama a sua vida perde-a. Mas quem perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então Deus está procurando verdadeiros adoradores que não têm medo de perder a própria vida. Ah, o que isso tem a ver com a minha vida particular? Ninguém aqui vai ter nenhuma necessidade particular suprimida ou provida, nenhuma necessidade particular resolvida, se a gente continuar com esse pensamento particularista, né? Eu não quero saber o que está acontecendo com o mundo, não. Eu quero saber que Deus é comigo. Como é que Deus é comigo e eu não consigo olhar para o lado? Como é que Deus é comigo e eu não consigo me compadecer de quem está padecendo? Como é que Deus é comigo e eu não consigo me indignar com quem está usando o nome do Senhor em vão e nisso prosperando? Então os pecados são nossos também, a gente precisa dar um basta nisso. De um lado, a gente precisa parar de jogar a culpa nos outros, e de outro lado a gente precisa ouvir a voz do profeta que diz, quem é que vai se oferecer? Quem vai se colocar nessa rachadura que está aí? Quem é que vai ser o meu olheiro para me convencer de que ainda possa haver justiça para isso tudo? E aí Deus chega para nós como ele chegou para Isaías. Ei, Isaías! Só tinha Deus e Isaías na parada. Ei, Isaías! A quem eu enviarei, Isaías? Quem há de ir por nós, Isaías? E a nossa resposta não pode ser outra, né? Então eu estava dizendo, nós temos esta vantagem em relação ao irmão Nicolas. Porque ele só está tendo essa ousadia por um motivo egocêntrico, pernicioso, perverso, anticristo. E a gente pode ter toda essa ousadia contra as nossas vidas. Porque a vida que temos agora não somos nós, mas é Cristo que vive em nós. Ele conta com isso. Ele espera de nós essas obras, né? Porque as obras não salvam ninguém, mas o salvo precisa entender que nós somos salvos para boas obras, para as obras de justiça, para obras de misericórdia, para não ficar nos escondendo em texto bíblico e falar, aconteceu isso por causa daquilo. Aconteceu isso porque tem muita gente que é de Deus, que recebeu coisas de Deus e que continua se posicionando de maneira covarde. Ou quando muito egocêntrica. Ah, que vantagem política eu vou tirar isso? Ah, vai me trazer retorno financeiro? Ah, eu vou ser o cara mais ousado do mundo. Eu vou até fazer curso de marketing para convencer essas pessoas. Então, que o Senhor nos abençoe. Que nós que somos, talvez, de uma herança tão farcote, não mexe com isso, não me cansa com isso, eu não sei nem resolver o meu problema, eu vou mexer com isso. Deus nem está pedindo a gente para ter técnicas para resolver isso, ele só está dizendo para a gente o seguinte, dá para vocês olharem para mim? Olhem para mim e ficareis curados. Porque ele, quando se fez ser humano, ele também foi fraco, pequeno, sem recursos, mas ele fez tudo o que ele tinha de fazer como pessoa. E nós precisamos fazer isso. Que Deus abençoe quem está aqui, que Deus abençoe quem vai ver isso depois e que a gente comece a se inflamar por um grande conclame, por uma grande atuação sem esperar retorno político. Eu estava vendo um depoimento de uma dessas mulheres aí que o governador orgulhosamente ceifou vidas na família dela. Há 15 dias atrás ela perdeu a avó dela num desses tiroteios do governador. Aí, quinta-feira agora, ela perdeu a mãe. Ela estava chorando a morte da avó e agora tem que chorar a morte da mãe.
E aí, 2 dias depois, a gente vai fazer marcha para Jesus com o revólver apontando para cima. Acho que até o anjo do Senhor, que tem a missão de ceifar vidas, fica assim, não é possível. Não é possível. Grande é a iniquidade desse país, grande é a iniquidade. E isso vai entrando pelas questões naturais, né? A terra começa a balançar, a terra vai ficando maldita. A terra vai ficando insustentável. Mas Deus tem promessas para nós e para os nossos descendentes. Então a gente precisa fazer alguma coisa no nome dele. Amém?